Olá, gente. Deus abençoe sua vida, seu coração. Estamos aqui com mais um podcast. Eu gosto de falar Realcast, que é todo podcast que é um trabalho que tem muito investimento. E a Casa Real é que dá condição da gente poder dar esse suporte todo para ter esse conteúdo gratuito na internet. Deus abençoe a vida de cada aluno, de cada aluna da Casa Real, nossa plataforma de online de família, de construção de um exército de família, que nos dá essa condição de poder abençoar o povo de Deus. Hoje, nossa homenagem barra caneca vai para meu querido pastor Ney de Brasília, da CAP, Casa de Adoração Profética. Essa caneca ganhei dele, do pastor Ney. E pensa numa banda, num ministério de louvor, numa banda top de linha. É esse povo da CAP. Meu Deus, o Eduardo conhece bem, né? São extraordinários. São vozes e vozes e vozes fantásticas. Deus abençoe vocês. Estamos aqui com alguns amigos queridos nossos. Pastor Jean está aqui com a gente. Quem é o pastor Jean? Enquanto pastor Jean, ele se apresenta enquanto nome, mas aquilo que ele não vai apresentar, eu falo aqui. Pastor Jean veio estar com a gente. Ele é do interior de Sergipe, Aracaju, da grande Aracaju, e veio estar conosco desde 2019, janeiro, né? Janeiro de 2019, quando eu fui enviado para cá, para Campinas, ele me ligou. Você está começando a vida aí agora, quero começar a vida aí com vocês também, porque meu tempo encerrou aqui. E eu disse, meu amigão, senti paz no meu espírito, disse, vem que nós vamos estar juntos então. E ele veio e realmente veio aqui, teve um encaixe tão poderoso. Hoje pastorei a igreja local conosco, é um dos guerreiros de frente na Missão Sudeste comigo. Meu querido genro barra filho está aqui, o pastor o Eduardo. E o John é já de longa data, muito chegado a gente lá de Itajaí, da nossa cidade natal. Ele veio para São Paulo, eu vim para Campinas, e ele é um homem que já tem um certo tempo, uma experiência de construção estrutural. Eu conheci o John quando ele era fotógrafo, né? Meu Deus. Ele era fotógrafo. A gente, quanto mais foge, mais gravam isso na gente. Isso. Aí, mas foi adentrando esse universo da mídia, se esmerando nisso, e hoje tem coordena esse universo do marketing digital, da construção de bases online, enfim, é um grande empresário dessa área, e ele é um grande parceiro que nos ajuda a acontecer todas essas questões de bastidores aqui, enquanto a gente coloca o conteúdo na mesa. Mas, ao mesmo tempo, por ele ser um jovem, com que idade você está, John? Muito obrigado, jovem de 30 anos. Então, ele tem 30 anos de idade, o Eduardo tem 26 anos de idade, e uma coisa que admira tanto no John quanto no Eduardo é como é raro encontrar pessoas na idade deles que já estão... O John, que começou bem mais cedo, inclusive, do que o Eduardo, com tanta estruturação de hombridade, de dar conta da vida, de dar conta da família, de pensar em empreendedorismo. Enfim, não teve tempo para gastar com as coisas supérfluas desse mundo infantil dos homens acima de 20. E por isso se tornou um empresário, que é o meu querido genro também, o Eduardo, 26 anos, mas com uma hombridade, um senso de responsabilidade e de pensamento sobre família, sobre ter filhos, sobre construir geração. Tem uma cosmovisão tão ampla e tão bem depurada, tanto o John como o Eduardo. Nós estamos aqui, quem está aqui nos bastidores sem ser visto, o Rômulo. E tem o pastor Jean. Então, e também esses homens são maridos, pensam em família, pensam em matrimônio. Estou eu aqui com 27 anos de casado. Está aqui o pastor Jean com quantos? 40. Não, mas de casado. Olha. É um jovem de 14. Mas é bom, porque eu tenho 52. Você tem 40, o John 30. tem 30, ele tem 20. Eu tenho 27 anos de casados, você? 14. E você? 7. E você?
8 meses. Eita. Olha aí. Então, vamos deixar rolar um papo aqui. Quero deixar o Eduardo dar suas boas-vindas e depois o Jean e o John. Olá, pessoal. Independente do dia, horário ou qual lugar você está vendo essa live, é um prazer inenarrável ter você com a gente. Eu sou o Luiz Eduardo, genro de Juscelio de Souza. O pastor Vavá, um amigo nosso de Brasília, ele tem uma piadinha que ele fala, né? Hoje, o Eduardo, ele é o Eduardo, genro de Juscelio, mas eu espero um dia que será o Juscelio, sogro de Eduardo. Mas não, eu amo ser genro de Juscelio, é um prazer estar junto nessa missão. Eu e a Bel, a gente brinca que meu sogro, ele é como um Elias para nós e nós somos como Eliseu servindo ele, né? Aqui está o nosso pastorzão. Pois é, me sinto extremamente honrado poder estar participando desse podcast e estar ao lado de grandes homens que de fato têm marcado um tempo poderoso na vida de muita gente. Nossa nação e outras nações têm sido muito tocada, tem surtido um efeito transformador na vida de muitas casas e um exército de família de fato tem sido levantado e eu me sinto extremamente honrado estar participando aqui. Vamos para frente. Fala, gente, sou o John. Eu não quero estragar o cartão de visita que o pastor como me apresentou, né? Então, é um prazer estar aqui, é um prazer servir essa família. E antes da gente ter essa parceria, né, na Casa Real, a gente começou servindo realmente para expandir a mensagem que a família Souza e na pessoa do pastor Juscelio tinha. E hoje poder estar sentado na mesa, apesar de a gente fazer isso nos cafés, nas conversas, a gente debater muito assunto, eu e o Eduardo, a gente se coloca num papel de esticar o pastor no sentido de trazer as perguntas mais pueris do dia a dia para ele e fazer isso gravado dá um pouquinho de nervosismo, mas é uma honra. Amém. Então, o nosso tema hoje é sobre as fases da maturidade de um homem, né? Principalmente hoje que isso é discrepante, porque quando vocês dois eram mais novos, né, pastor Jean? Você tá me colocando aqui. Tu eres um homem, né? Aí já tá casado há 14 anos. Mas eu acredito que por vir do interior, assim como eu vim, na sua época, algumas coisas elas permaneceram por mais tempo do que nos grandes centros, né? Assim como o meu sogro. Então, eu vejo que antigamente a gente tinha muita diferenciação de idade e fase do homem, né? Então, o menino era um menino, com 14 anos ele começava a trabalhar muitas vezes, o pai procurava um emprego para ele. Depois ele pensava em casar, depois casava, construía casa, aquela coisa toda, ia ter filho. E hoje a gente tem um avanço daquilo que nós chamamos de homeninos, né? A ciência tem dito que a adolescência ela tem se estendido até seus 30 anos. Nós vemos homens casados que ainda gastam muito tempo com videogame, gastam muito tempo discutindo sobre coisas vãs que não tem, de fato, um resultado em sua casa, em seu lar. Só que, ao mesmo tempo, nós temos muitos garotos que são afeminados, emasculados, que não assumem essa hombridade, né, que é depositada neles e que muitas vezes não têm um recurso para tal. Só que o que nos espanta muitas vezes, é que muitas vezes a gente vê isso no nosso próprio ciclo, né? No nosso ciclo igrejeiro, isso acontecendo. Sim. E eu acho que a gente podia discorrer um pouquinho a respeito disso, né? Não sei se isso é uma falta de uma convergência geracional, se é um limbo que se tem aí no meio, se é falta de lares estruturados, falta de liderança firme. O que é que a gente está vivendo isso nesses dias? Eu tentando trazer uma questão mais histórica e para fazer sentido por que isso aconteceu, eu vejo que o êxodo brasileiro que aconteceu, né, da década de 50 até 2000, do campo para a cidade, ajudou a acontecer esse problema. Porque agora, trabalhando na cidade, o homem ele tinha que trabalhar muito mais, porque era muito mais sobre dinheiro do que sobre sobrevivência, era uma vida boa que no campo às vezes ele proporcionava de maneira mais simples, a família trabalhava junto. Essa vinda do homem para a cidade fez que ele passasse muito tempo fora de casa. E ele entendeu que ser homem, ser pai, era prover, né? E ele focou nesse prover. E esqueceu que existem outras facetas tão importantes quanto o prover, né? E aí esses pais, essas crianças, são vocês agora praticamente.
que nossa geração que teve pais afastados, talvez por esse êxodo e por esse foco no trabalho. E aí, em contrapartida, como a geração de vocês teve pais afastados, a nossa geração agora é uma geração que quer ser super amigo, super presente na vida dos filhos, mais no sentido de amizade e não da outra faceta da masculinidade e da paternidade, que é o limite, né, que o pai coloca. Então você vê que uma geração ela projeta na outra geração que responde de um jeito diferente. E essa diferenciação de projeção faz que a gente vai ter esses problemas empilhando, né? Essas questões empilhando. E faz todo sentido. Hoje tu pega um garoto de 20 anos, o único foco da vida dele é tentar entender para qual faculdade ele vai se matricular. Então, isso é um problema, não é uma apologia contra a faculdade, contra os estudos, mas por quê? Porque ele está querendo de novo voltar àquela representação do homem que vai vencer na rua, né? E sendo que as outras facetas, as outras questões não estão sendo cumpridas. Ele vai na faculdade, hoje, vamos dizer assim, que entrar na faculdade não quer dizer que vai se formar, faz uma, faz duas, chega aos 30 anos ele pensa em casar. Só que não se resolveu como homem ainda nem no início. O que na época de vocês era diferente, né? Na sua época, sobre como a gente já falou uma vez, os que nós chamamos de adolescentes hoje já eram moços à prova da vida adulta, né? Aprendendo a lidar com a vida adulta, com trabalho, com dinheiro. O senhor mesmo trabalhou já com seu pai na sua adolescência, né? A palavra adolescente, ela já não tinha força naquela época, ela é moderna. A palavra adolescente é uma coisa do mundo moderno. A palavra adolescente, ela já nasceu de forma ideológica. Porque a palavra adolescente, ela abriu um portal para um moço fazer coisas de adulto e responder como um menino. Fazer coisas de adulto e responder como criança. Então, para você ter uma ideia, que ela é ideológica, a palavra adolescente, só para você ter uma ideia, hoje, se para você ser preso, você tem que ter 18 anos. Mas para você decidir quem vai governar o país, você já pode decidir com os 16 anos. Para você ver o disparate. Então, se você cometer qualquer delito, você não pode ser punido antes dos 18. Agora você pode voltar aos 16 anos e decidir quem governa o teu país. Então, esse limbo chamado adolescência, isso foi um câncer que arrancou toda a virilidade, toda a hombridade, todo o senso de responsabilidade do mundo do homem. E nós temos, né, os pais de hoje, quando falo pais da figura do homem, os pais mais ingênuos, por assim dizer, para tentar falar essa coisa ruim da melhor forma, os pais mais ingênuos que você possa imaginar. Porque ingênua, às vezes, a palavra ingênuo como uma coisa que não é ruim, mas ela é extremamente ruim. Porque a ingenuidade, ela é a versão falsa da inocência. Ser inocente é não ter maldade. Ser ingênuo é não ver a maldade. A ingenuidade é igual burrice, estupideza, ignorância, desconhecimento. E os pais de hoje, eles... quem é pai de garoto, menino de 15 anos hoje, os pais dos garotos de 15 anos hoje, a maioria deles não tem a menor noção de que não estão educando os seus filhos. E o que acontece? Quando o filho chega de 15 para frente, o pai, obviamente, olha para o lado e espera que ele vai dar algum tipo de resposta que esse mesmo pai, aos seus 15, deu. E ele vê que não. Ele vê que não. E agora ele se apavora. Por quê? Ele quer uma resposta de um garoto agora de 15, 16, 17, 18 anos, que tudo que o pai espera dele, o pai não colocou matéria-prima dentro. Porque quando você tem um filho na primeira infância, você não coloca uma construção. Você coloca a matéria-prima. E de 15 para frente, quando você decide agora, eu vou levantar a casa de um homem dentro dele, aí você vai ter que saber, se você colocou só madeira, não espera fazer uma casa de alvenaria. Interessante. Entende? Porque quando de 0 a 15, você coloca matéria-prima para dentro dele, você não coloca a casa pronta. A casa você começa a montar. Uau. Agora ele espera que ele quer montar uma casa no filho, só que ele não colocou matéria-prima dentro. Mano, aí ele sofre.
Aí dói, porque... Essas matérias-primas que o senhor fala... Caiu alguma coisa aqui. Essas matérias-primas que o senhor fala, elas são caráter, polir personalidade? São coisas simples. Coisas simples do universo, da responsabilidade, da disciplina, que cada idade requer. Arrumar a cama. Por exemplo, levantou, arruma a cama. Certo. Levantou da mesa, põe o seu prato. Pode ter 10 funcionários domésticos para lavar a louça. Mas coloca o seu prato. Você deu um tênis para o seu filho para passear. E você soube que ele jogou bola com aquele tênis. Vai ter algum tipo de consequência isso. Por quê? Porque ele vai entender... Nunca vai entender naquele momento o custo total, mas ele vai entender que tem custo. Ele vai diferenciar entre o tênis que é para passear e o tênis que é para jogar bola. Sim. Entendeu? Você acha que um pai, como acontece hoje, criança tem 1 ano de idade, ganha uma bicicleta que só dá para andar com 5. Tem aquele carro grandão, a pilha, que a criança não alcança a mão. Pronto, tá todo fora de tempo. Essa criança está ganhando coisas fora de tempo. Você entra na casa de uma criança dessa, no quarto dela, o pai todo cheio de trauma, porque era o sonho dele ter tido uma coisa que o pai dele na sua ignorância não deu. Tu entra no quarto dele, tem uma caixa, tem 2, 5 caixas carregadas de presente, quebrado, destruído, porque cada vez que aquela criança quebra um presente, um brinquedo, ela ganha outro. O pai não tem o senso de educação, de construir capacidade de solucionar problemas, de ser resolutivo nas dificuldades dele e de responder para a idade dele. Sim. Então o que acontece? Se a mãe caminha nessa mesma vibe, ela vai indo. Sabe aquela criança que esperneia no chão, faz aquele escândalo que é horrível? Aí a mãe ou o pai, com vergonha, vai lá e dá o que a criança quer. Só que quando chega na adolescência, com 16, 17 anos, esse menino está num corpo de homem. Aí ele vai para o estádio de futebol, o time dele não ganhou. Quando ele volta para casa, ele volta quebrando tudo. Por quê? Porque ele está esperneando, só que agora ele não esperneia, ele não é um bebê de 3 anos. Você não cala ele com um brinquedo. Agora ele tem uma faca na mão, ele tem um pau, ele pode matar, quebrar. As consequências são muito ruins. Na adolescência, né? Nessa adolescência virtual que foi criada, a criança realmente passa por uma fase hormonal que ela realmente ela perde um pouco o controle, vamos dizer, emocional de algumas coisas. Ela vai a alguns limites emocionais. Então, se você não construiu essas bases no início, agora ele só responde emocionalmente, ele responde biologicamente a coisas. E já há uma mudança aí. Essa mudança não é só hormonal, emocional. Ela também é física. O adolescente esbarra mais nas coisas que ele não tem noção que ele cresceu. Está acostumado ali até 14 anos de idade. Ele passava rente naquela coluna ali. Só que do 14 para o 15 ele deu um salto. Agora ele bate com o ombro. Entende? Mas dependendo de como ele for educado, quando ele bater a 3ª vez com o ombro, ele vai pegar um pau e vai dar na coluna. Ele não vai entender que ele cresceu. Ele não vai se readaptar nessa mudança. Então, são coisas simples, elas não são coisas gigantescas. Um fator muito importante também, eu falo pelas experiências que eu tive que viver por ser também nordestino, algumas coisas em termos de criação, elas são um pouco diferentes. Como, por exemplo, a minha mãe, ela nunca se preocupou em ser amada por mim. E eu acho que um dos grandes problemas hoje, que tem desencadeado sérios outros problemas, é que os pais estão esperando que os filhos os amem. Eles não estão preocupados em dar uma construção, embora os filhos não gostem, não os amem. É como se os pais, pela falta de tempo, ou pela ausência, ou por essa corrida em querer construir as suas carreiras, ter uma vida de carreira, para compensar, dar coisas para se sentirem amados pelos filhos. E não dá o tipo de amor que às vezes vai necessitar da correção, de impor alguns limites. Interessante que você falou, isso eu ouvi uma vez do pastor Felipe Vilela, ele falando, eu não sei se é dele ou se ele leu algum livro, mas muito interessante que neurologicamente a criança não tem uma capacidade de amar os pais.
Porque amar alguém é você entender os defeitos e você se entregar por aquilo. Mesmo todos os problemas, mesmo tudo isso, eu vou me entregar por aquilo. E como é que uma criança tem essa capacidade de pensar isso, escolher tudo isso? Ela te ama pelo que você é bom. Porque é mais uma paixão pelo pai, uma paixão pela mãe. E se o pai querer e a mãe ser amado por essa criança, o que ele vai ter é paixão, não amor. Ele precisa amar, e amar é dar limites. Tem muitos pais em crise hoje, porque eles não conseguem extrair, às vezes, do filho, se não for dando alguma coisa, esse suposto amor do filho. É uma coisa simples. Nossos pais, eles não buscavam construir na gente amá-los. Buscava construir na gente respeito. Então, por muitas vezes a gente ficava com raiva, mas respeitava. E se pro meu pai e para minha mãe eu desse para eles respeito, não precisava dar carinho. Desse para eles respeito, não precisava dar beijo. Por quê? Eles não queriam ser amados, eles queriam ser respeitados. Por quê? Porque quem não respeita não sabe amar. Então, primeiro você aprende o respeito para depois aprender a amar. Agora, os pais de hoje, os filhos não respeitam os pais. Eles não buscam do filho construção de respeito. Eles buscam nos filhos ser amados. Então, seu filho assim, eu odeio você. Meu Deus, aquela mãe entra em crise. Como se aquela criança tivesse a capacidade de amar de fato. Não, você não tem construção como a gente sabe. Ou entendesse de fato que é odiar, né? Porque ela odeia a mãe da mesma forma que ela odeia café. Sabe? Porque caiu num senso comum. Só que os pais têm uma carência. E sabe o que é uma coisa? Depois eles constroem bases erradas nos filhos. Tu quer ver uma coisa, uma maneira errada de um pai, de uma mãe, principalmente mãe, às vezes usa desse artifício que é totalmente errado. Quando o filho faz uma coisa errada, o pai, às vezes a mãe vem dizer, ou o pai diz, ai filho, a mãe ficou tão triste com o que você fez. A mãe ficou tão triste, o pai ficou tão triste com o que você fez. Você não deve fazer isso. Isso deixa o pai muito triste. Emocional. Isso deixa a mãe muito triste. O que acontece? A criança vai construindo o certo e errado por quê? Por tristeza e alegria. Entendeu? E não por certo e errado. Ela nunca vai entender que no futuro, o que ela vai entender? O que dá tristeza é errado. O que traz alegria está certo. E quando você depois cresce e vai seguir a Bíblia, você vai ver que muitas coisas que é o certo vai te trazer tristeza. Entendeu? Muitas coisas que é errado pode te trazer alegria. Então a base é totalmente frágil, porque a base é emocional, a base é sentimental. Aí o que você traz? Você constrói uma geração de Neymar, que tocou, cai no chão e pede falta. Entende? Por isso uma geração também, agora trazendo para o nosso universo igrejeiro, quando Deus não faz o que alguns querem, começam a fazer. Pronto, foi maravilhoso você trazer isso, porque esse é o ponto. Vai chegar no final, vai crescendo, transporte isso para Deus. As coisas não acontecem do seu jeito, ele fica com mal de Deus. E tem uma maneira de você dizer que odeia Deus depois da juventude para frente. Quer odiar Deus? Você tem até um título. Eu sou ateu agora. Entende? Sim. O ateu não é quem não acredita. O ateu ele não é alguém que não acredita em Deus. O ateu é alguém que está brigado com Deus. Ele acredita tanto que está de mal. Ele acredita mais do que o crente. Ele acredita a ponto de estar numa relação traumática com. Sim. Por quê? Quando você aperta um ateu com argumentos fortes de que Deus existe, quando ele não consegue mais se desvencilhar do argumento, vem para fora a dor dele. Tá bom. Se Deus existe, por que então ele permite isso? Se Deus existe... Então ele não tem um problema com a existência de Deus. Ele tem um problema com a bondade de Deus. É porque ele está de mal com Deus. Porque para ele, Deus me ama, é igual Deus fará todas as minhas vontades. O senhor tem uma mensagem, não sei se o senhor vai lembrar, deve lembrar, que o senhor, daquele texto, não lembro agora qual é o profeta, que ele diz assim, em que tem nos amado? Ah, sim. Malaquias. O senhor fala, né? Que o Senhor diz, né? O Senhor diz. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizem, em quem nos tem amado? Tipo assim, se o Senhor está deixando a gente passar esse perrengue todo aqui, como assim? Que amor é esse? Que amor é esse? Por quê? Porque a ideia de amor... Inclusive no evangelho que paira por aí algumas vertentes, é isso. Deus me ama igual Deus fará toda a minha vontade. Aí a gente quer um movimento democrático, né? Se Jesus te curou, vai curar eu também, senão eu faço protesto. E desassocia também, né? A correção do amor. Então, por exemplo, se eu estou passando por um processo de correção e isso não me deixa bem, não me deixa feliz, então isso não é bom.
E se não é bom, como que Deus é bom e me corrige? Como que Deus é bom e eu passo por alguns desertos? Como que Deus é bom e eu tô sendo lapidado no meu caráter, passando por crises? Então isso não existe bondade. Eu tô grudado numa palavra que Deus deu para a pastora esses dias. Ela falou que Deus está levantando uma nova estirpe. O pastor também tem falado sobre o voto nazireado. E eu tô tão firme nisso que, da mesma forma que eu acredito que Deus de fato está levantando uma nova estirpe de pessoas, Deus também está levantando uma nova estirpe de igreja. Porque essa nova estirpe de pessoas está começando dentro de casa, está começando na família. Então, o tipo de igreja que a gente tem hoje é exatamente o resultado do tipo de família que a gente tem. Com certeza. De como ela foi construída, de como ela foi estabelecida. Então eu acredito que Deus está começando pelo lugar certo. Uma nova estirpe de pessoas a partir da família, para a gente daqui a pouco também ter uma nova estirpe de igreja. Uma coisa muito forte mesmo, quem está nos ouvindo, se pegar isso no espírito, vai entender como uma chave. O que o Eduardo falou, hoje, a modernidade, ela trouxe alguns males. Então o problema não é a modernidade, o problema é como eu me relaciono com ela. Porque a modernidade é boa, a gente pode ligar o ar-condicionado, se precisar, isso tudo é resultado da modernidade, a gente está usando isso para bem. Agora, uma coisa que a modernidade trouxe, ela arrancou, ela extraiu a correção do amor. Então hoje você está debaixo de uma ideologia de que quem ama, se você corrige é porque você não ama. Só que nós temos uma verdade bíblica, e eu vou ler, está aqui, que diz assim, que Deus, onde é que está? Deus, ele ama, ele corrige todo aquele que ama. Deus, corrige todo aquele que ama. Mas por que Deus nos corrige? Vamos lá. Por que a correção? Para Deus, a correção é um elemento intrínseco do amor. E a Bíblia responde, só para que você saiba, eu estou em Hebreus capítulo 12, versículo 10, que diz assim, versículo 10 diz assim, pois eles, está falando, ele não fala que é os nossos pais, né? Vou pegar o 9, porque senão vai entender o contexto. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então viveremos. Pois eles nos corrigiam, os nossos pais biológicos, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, nem sempre eles corrigiram certo, mas corrigiram segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Uau! Sim. Então, a correção de Deus, ela é uma construção de sermos participantes. O que é ser participante da santidade de Deus? Ser participante da santidade de Deus é fazer tudo certo. Não, ser participante da santidade de Deus é ser participante da natureza de Deus. Agora vem o que o Eduardo colocou na mesa. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Deus não está esperando que a pessoa disse, quando eu disciplinar você tem que... Não, mano, ele sabe. Toda disciplina, no primeiro momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então traz um fruto de justiça e paz para quem se exercita na correção de Deus. Só que esse exercício passa por quê? Passa por algum tipo de tristeza. Por quê? Porque ele vai curar minha natureza caída. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Uau! Quer dizer que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu? Eu nem sabia que Jesus teve que aprender a obediência, mas teve. Por quê? Porque ele era desobediente? Não, muito pelo contrário. Jesus, ele teve que aprender a obediência porque ele não conhecia desobediência. E ele já existia antes de nascer no corpo. Quando ele nasceu no corpo, Adão, ele nasceu num corpo desobediente. Aí ele precisou aprender a obediência. Entendi. E venceu no corpo desobediente a obediência. E isso Deus recebeu como uma oferta para justificar e dar condição da gente, nesse mesmo corpo caído, pelo seu Espírito, praticar a obediência também e sermos participantes da santidade de Deus. Sim.
Por isso que ele disse que ele é o caminho, né? Então, exatamente. Agora, quando você arranca a correção do amor, cara, você perdeu simplesmente tudo. E hoje, qual é a ideologia? Se você corrigir, você não ama. Então quer dizer que se o pai dá uma chinelada hoje no filho, pode ir preso. Mas se matar no ventre da mãe, não é. Tranquilo. É tranquilo, não tem problema. Então, é uma contracultura, a cultura do reino. E sobre a correção de Deus, Paulo ele fala uma coisa muito importante, muito interessante. Não que ele fala nesse tema, mas ele fala uma coisa que me chama a atenção, que é, acho que é aos Coríntios que ele fala, essa breve e momentânea tribulação está gerando em vocês um eterno... Essa breve e momentânea tribulação não há por se comparar com o preço de glória que em vós há de ser revelado. Não é uma coisa que ele vai te dar. Isso. Mas vai ser revelado em nós. Será revelado, entende? Porque eu preciso entender, estou falando demais, mas eu vou dar tempo. Não. Eu preciso entender o seguinte... Deus tem coisa que ele faz para mim, tem coisa que ele faz por mim, tem coisa que ele faz em mim. Tem coisa que Deus faz para mim, que ele me dá, ele faz para mim. Tem coisa que ele faz por minha causa. Deus abençoa minhas filhas muitas vezes por minha causa ainda. Por causa de mim, ele abençoa teus funcionários, por sua causa, enfim. Mas tem coisa que ele faz em mim. E quando que ele faz em mim? Quando ele não faz para mim, ele não faz por mim, ele está fazendo em mim. Por quê? Porque só o que ele faz em mim, ele pode fazer através de mim. Aí sou eu já participante da natureza dele. Sim. Quando Jesus multiplicava os pães, ele não queria mostrar poder para multiplicar pão. Ele queria mostrar quem ele era, revelar quem ele era. Então, eu começo de Jesus recebendo pão. Quando, a partir daí, eu recebo a natureza, vou me tornando participante da natureza dele, daqui a pouco eu sou pão para alguém. E sai do evangelho que ele me dá o pão para migrar para o evangelho onde eu sou o pão, porque eu já faço parte da natureza dele. Agora, esse processo é um processo que passa pela correção, passa pela disciplina, passa pela construção da sua hombridade em mim, do seu caráter em mim. Agora, se você decidiu que arranca a correção do amor, quem corrige não ama, aí você já vituperou, você já deturpou, prostituiu o verdadeiro sentido do amor. Porque o amor não é o que o amor sente, amor é o que o amor faz. E agora, para nós, amor é o que o amor sente. Por isso que a pessoa se separa, porque ela não... Você diz ela que acabou o amor. Pastor, e quando o amor acaba? Não, na Bíblia o amor não é um sentimento, na Bíblia o amor é uma pessoa. Deus é amor e Deus não acaba. Volta para Deus que o amor volta. Sim. Uma das coisas interessantes é que toda essa vida, toda essa verdade, essa realidade, essa glória, no espiritual já está pronta, né? E esses processos e até mesmo as correções de Deus, elas... É como se estivesse decantando tudo aquilo que estava pronto, como se estivesse fazendo o download disso para nossa alma, né? Até eu queria que o pastor Jean falasse, mas pelo tempo acho que a gente tem que fazer outro podcast. Deus tem falado com o senhor sobre a tentação e o verdadeiro significado da tentação, né? Tu até lançasse no teu Instagram ali sobre isso. A palavra tentação, ela é originada de quando os soldados romanos, eles em batalha, eles iam construir espadas. Eles mesmos fabricavam as espadas. Eles pegavam o ferro bruto, punham no fogo, ele amolecia, eles batiam, depois eles punham na água, depois eles olhavam para cima, apontavam para cima para ver se tinha defeito ainda. Se tivesse defeito, punha no fogo de novo, batia, punha na água e ia até chegar ao ponto de ficar perfeito. Ou seja, eles davam a esse processo o nome de tentação. Ou seja, é como se fosse teste. Era um teste. Interessante. Então, todas as vezes, como o Tiago diz, né, não é Deus que nos tenta. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. Então, aquelas áreas em nós que ainda não estão prontas, Deus permite que a gente seja testado. É como se ele estivesse nos colocando no fogo, nos colocando na água, batendo, vendo se está pronto. Não está, então vai ser tentar de novo até que a gente chegue àquele estado de perfeição. Então, todas as vezes que a gente é tentado, a gente não pode olhar na perspectiva de que a gente está na mão do diabo. Porque às vezes algumas pessoas pensam, ai meu Deus, estou sendo tentado, o diabo está me possuindo. Não estamos na mão do diabo quando a gente está sendo tentado.
Até porque não é pecado ser tentado. Estamos na mão de Deus. Eu acho que a consciência que a gente precisa desenvolver sobre o fator tentação é que nós estamos na mão de Deus. E na mão de Deus, nesse momento, Ele está nos testando. Para saber, é igual o paralelo entre José e Davi. Foram tentados nas mesmas situações. Um no teste foi aprovado e o outro no teste foi reprovado. Uau. Não, interessante a aplicação disso na vida de um homem, né? Porque se... Eu vou falar uma coisa aqui que não é uma máxima, mas entenda isso. Se na sua vida hoje, se você olha e você não se sente pressionado, sob pressão de aperfeiçoamento, provavelmente você está com algum problema. Sim. Provavelmente você não está indo para o lugar correto. Eu li uma frase parecida com esse conceito essa semana, se não me engano. Ela é mais ou menos assim. Se você não tem nada te pressionando para cair, é porque você já está caído. Alguma coisa assim que eu li essa semana. Encaixa um pouco o que o pastor falou. Então, assim, eu entendo mesmo que, apesar... meu pai ter dado uma educação para mim que eu vejo privilegiada no sentido da pressão de desde criança tá pressionando o melhor e foi construindo bases para mim, não só pressionando, mas colocando bases, coisas do tipo, a minha mulher não reclama que eu deixo a roupa em cima da cama ou a toalha em cima da cama ou eu sou uma pessoa desorganizada. Meu pai me ensinou a ser organizado. Quando eu era criança era chato. Quando eu era adolescente fazia, já estava meio pré-instalado. Hoje é automático eu fazer isso. Sim. Então eu vejo muitos homens, né? É um grande problema que as mulheres reclamam. Virou uma parte de ti, né? Virou uma parte de mim. E isso é a pressão que ele foi colocando. E sendo chato. E obviamente não precisava nem explicar muito depois. Até quando criança tu entende por que é bom ser organizado. Isso levou a ser um adulto organizado, né? O que o Jean falou, pra gente enxergar a tentação numa perspectiva positiva de aperfeiçoamento, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então assim, não atribui isso a um poder do diabo, uma coisa sobrenatural. Ela tá ali, ela existe. Só que é Deus quem cuida a regulagem disso. Vou mostrar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Ou seja, é como uma musculatura. Ele está trabalhando a resistência da tua tentação, é que estabelece a musculatura para você andar em força. Quando ele te poupa da tentação, não é porque você está pronto. Muitas vezes é porque você está fraco. Sim. Entende? Você não suporta aquilo ali. Mas a construção da tua musculatura, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento de sorte que possais suportar. E você vai descobrindo então a graça que te dá a condição de ter aquela medida da ponte que você achava que não ia dar. E aí você vai entender quando Jesus diz: Pedro, eu permiti você ser entregue para ser peneirado por Satanás. Por quê? Eu vos roguei ao Pai para que a sua fé não esmoreça. O que é ele ser peneirado pelo diabo? Cada peneirada dessa vai caindo coisas que não estão ligadas à fé. Então, na primeira peneira cai o meu conformismo, na segunda peneira, né, cai esse meu conformismo, meu comodismo, depois cai a minha religiosidade, depois cai o meu legalismo, depois cai o meu orgulho, e por último vai ficar a fé pura. Pura. Então, assim, é um trabalho de aperfeiçoamento de Deus. E uma das coisas que o Senhor tem mais nos ajudado a falar, acho que a gente fugiu do tema, melhor acabar, é que nós precisamos, nos nossos momentos difíceis, nos enxergar na mão de Deus. Uau. Nos enxergar na mão de Deus. Porque a maior tentação que o diabo nos dá é nos fazer nos enxergar fora da mão de Deus. Eu vou encerrar com uma cena que mais me chamou a atenção naquele filme do Bill sei lá o que, não é? O Bill lá do Crucificação. Mel Gibson. Isso, na Crucificação. Quando Jesus está na cruz, o diabo, ele passa por trás da multidão assim, com uma figura de uma pessoa que não se identifica se é homem, se é mulher, com capuz, com um bebezinho no colo. Não sei se você lembra dessa cena. O diabo está passando lá com o bebezinho no colo. Qual é a mensagem que o diabo está comunicando para Jesus? Do meu filho cuida. Teu pai onde está? Nossa. Uau. Nunca tinha pensado nisso. Está entendendo?
Então, só que quem estava disciplinando, crucificando, aperfeiçoando era o pai. Era o próprio Deus. Ele não estava na mão do diabo. O diabo estava ali para dizer: cadê o teu pai? Ele te ama mesmo, ó, do meu cuida. Então, assim, mas quem tenta, ao aperfeiçoamento, ele não estava na mão do diabo. A grande arma do diabo é fazer eu acreditar que o pai está longe, que o pai não está comigo. Uau. Ou que aquela prova... A prova é uma coisa muito gospel, né? Quem te viu passar na prova. Pela prova. Aquele aperfeiçoamento, aquela situação, ela não é para te matar, ela é para te fortificar, porque o que Deus tem para mim, para ti como homem, é um lugar de autoridade. Então, assim, se hoje a gente tivesse 10% dos homens do Brasil num lugar de autoridade em Deus, no seu lugar devido, nós teríamos outra nação. Sim. Entendeu? Então, assim, eu volto a falar, se a sua vida tá simples, tá fácil, se você é jovem ou até adulto, até porque a gente tem muitos homens adultos nos ouvindo. Assim, ó, se você não consegue atravessar Rio Jordão, você não vai atravessar o Mar Vermelho. Se você não consegue correr com quem vai a pé, você não vai correr com quem vai a cavalo. Entendeu? Então, assim, se leve a essa situação, busque a Deus para Deus te colocar nessa fornalha onde Ele vai te aperfeiçoar e vai te levar a poder cumprir lugares maiores. E no final das contas, não é sobre o que cantamos, não é sobre o que pregamos, é sobre quem nós estamos nos tornando. Isso. Ele está nos aperfeiçoando até que nós venhamos a ser a representação exata do seu Filho, o varão perfeito, Cristo Jesus nessa terra, né? Aleluia. Obrigado por sua presença, um prazer inenarrável. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo. Gere em nós, Senhor, um coração como o seu. Gere em nós a imagem do teu Filho, Cristo Jesus. Não nos permita, Pai, a cada um que está vendo esse vídeo, ouvindo o que estamos falando aqui, não nos permita andar de uma maneira medíocre, não nos permita andar aquém das suas medidas para nós. Nós queremos ser exatos em toda medida, em toda a verdade do Senhor para nós. Nós queremos seguir o trilho de ser como Jesus, de crescer na estatura de Jesus, porque um menino nos foi dado, mas nós queremos que esse menino se desenvolva e se torne um homem que governa a nossa vida, para que nós venhamos a expressar o seu reino nessa terra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Não esqueça de curtir, se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.